Muitas pessoas me perguntaram: para que essa mala, pastor? O que o senhor vai fazer? A gente não pode nem inventar coisa que o povo quer saber o que a gente vai fazer aqui na frente. Falaram que a Dani tinha me expulsado de casa. Você acha que é só isso de roupa que eu tenho em casa, meu irmão? Ah, não. Tem muita roupa. Mas não é para isso. A gente está chegando no final do semestre e eu descobri que no Centro-Oeste o mês que as pessoas mais tiram férias está chegando. Julho é o mês que as pessoas mais saem. Vão para o Nordeste, vão para Caldas Novas, alguns vão para Cromínia, outros ficam aqui em Goiânia. Enfim, as pessoas... Para Araguaia pescar. As pessoas saem. Aí eu fiquei pensando, o que você precisa numa viagem? Uma mala. E quais são as coisas que muitas vezes nós levamos numa viagem? Daí eu separei algumas que eu costumo levar. Toalha. Você costuma levar toalha? Eu pedi para minha esposa uma toalha, ela me deu essa cheia de florzinha. Eu falei: amor, eu sou gaúcho, vou pregar na igreja, por isso que eu vim todo de preto para dar contraste com essa toalha, viu, meu irmão? Mas toalha é uma coisa que você costuma levar na viagem. Tem uma coisa que eu botei aqui que eu não costumo levar, mas tem pessoas na minha casa que usam, que é protetor solar. Se você é negão assim como eu, você sabe que a gente usa menos. A gente precisa levar protetor solar. Uma coisa que para mim não pode faltar quando eu saio de férias: chinelo. Nós temos um dia que não é o dia do lixo aqui na igreja, mas tem um dia que todos os pastores vêm para a igreja de bermuda e chinelo. Se no seu trabalho não é assim, vem ser pastor na Igreja Luz. Que tem um dia que a gente vem, é coisa boa você vir de chinelo. E o pior é que essa semana eu vim na minha folga aqui, porque eu estava esperando os meninos saírem da escola, chegou aqui, tinha gente esperando para atendimento pastoral. Falei: meu irmão, vai ser de chinelo e de bermuda, tá bom? Deus é o mesmo. Tem uma outra coisa que está aqui dentro, que eu preciso sempre levar: música. A minha esposa tem uma frase que eu gosto muito: tudo fica melhor com música. E, nossa, se eu esqueço música, eu fico bravo. Mas tem uma outra coisa que eu costumo levar, mas não deveria, que é uma maçã. Na verdade, é aquilo que ela representa. Você vai pensar: o pastor é gordo, ele está falando que precisa levar comida. Mas, na verdade, é o que ela representa. E antes que os teólogos de plantão venham falar comigo, que lá no Éden não era uma maçã, mas era um fruto, eu acho que é uma maçã. Depois você discute comigo. Mas eu queria que você não levasse nessas suas férias o seu pecado. E normalmente nós levamos. Normalmente nós temos os nossos pecados de estimação. E, meu irmão, se você é cristão, se você confia em Cristo Jesus, você nem deveria pensar em ter um pecado de estimação. Existe um autor bíblico que fala que cada vez que nós pecamos, é como se nós crucificássemos Cristo novamente. E eu sei que você vai sair de férias, que talvez você vai arrumar uma mala melhor do que a minha mala, mas eu queria nessa noite que você saísse desse lugar desafiado a não levar o seu pecado de estimação. Nós falamos há poucos dias atrás sobre avivamento. E nós aprendemos que para falar sobre avivamento, nós cristãos precisamos tratar com seriedade o pecado e viver uma vida em santidade ao Senhor. E nessa noite nós vamos olhar para uma história bíblica de um homem que causou um desastre na vida da família dele, de um homem que causou um desastre na história de Israel por causa de um pequeno pecado. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Depois pode botar os pontos. Não precisa agora. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 16. Vou deixar a maçã aqui, depois se você quiser comer. Você sabe que eu não gosto de fruta, né? Eu prefiro outras partes da criação, que tenham mais carne, é mais gostoso. Aliás, o almoço estava ótimo hoje, viu? Josué, capítulo 7, a gente vai ler a partir do verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família.
e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri ir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, nos conte o que você fez, não nos esconda nada. Acã então respondeu: é verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de 600 gramas de ouro, eu as cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata e o ouro por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas coisas com prata por baixo. Retiraram então da tenda e levaram a Josué e todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos e as suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo que pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará desgraça também. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueu-se um monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo, Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado ao nome daquele lugar Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Livro de Josué, livro especial. Primeiro momento histórico de Israel depois de sair de 400 anos de escravidão. Deus levanta um homem chamado Moisés que liberta o povo. Por causa do pecado de Moisés, Moisés não entra na terra prometida. O homem que tem o trabalho de entrar na terra prometida e guiar o povo de Israel até as conquistas que Deus prometeu era um homem chamado Josué. Josué começa já com grandes desafios seu ministério pastoral, seu ministério de liderança à frente daquele povo. O povo já estava se dispersando, não olhava e não via nele um pastor e um líder que pudesse guiar aquele povo. Já no primeiro capítulo de Josué, o Senhor conforta o seu coração, lembrando Josué que ele estava com Josué e que Josué não precisava temer. Josué vai à frente do povo e fala assim: vocês servem a quem vocês quiserem, vocês andam nos caminhos que vocês quiserem andar, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E eles chegam então na frente de uma cidade chamada Jericó. E aí você que é cristão desde berço, você já conhece essa história. Você já cantou aquela música que fala: vem com Josué lutar em Jericó. E aí você sabe que o povo ficou ali e que o Senhor deu vitória. Que o povo criou então o parkour, criou ali todo tipo de exercício físico, andava em volta da cidade, corria, mas não agredia a cidade. No 7º dia o Senhor falou: toquem as trombetas, celebrem, as muralhas vão cair. E as muralhas caem. O povo se enche de alegria. O povo festeja e continuam a marchar. Chegam na frente de uma cidade chamada Ai, uma pequena cidade. E aí você começa a perceber na história que algo está errado, que algo já não está mais como estava antes. A dependência do povo já não está mais no Senhor. Porque eles olham para a cidade de Ai e dizem: essa cidade é muito pequena. Para que nós vamos levar todo o exército de Israel para guerrear contra essa cidade? Mande alguns homens lá, eles vão derrotar a cidade e depois eles voltam. O resto fica no arraial. Foi o que eles fizeram. E eles atacam Ai. A Bíblia registra que 36 homens de Israel morrem nessa batalha. E eles voltam apavorados. Perder 36 homens num exército de quase 1000 que foi atacar era uma perda razoável para um período de guerra. Mas a questão não era o número de pessoas que haviam morrido, mas sim o temor que ficou no coração daqueles que sobreviveram, que chegam desesperados. Como o Deus que havia acabado de dar vitória para eles em Jericó, havia agora feito eles perderem na cidade de Ai. O Senhor então se manifesta a Josué, que é o capítulo 7 que nós acabamos de ler. E aí o Senhor fala assim: o povo está em pecado.
o povo pecou. O reverendo Augusto Nicodemos tem um livrinho que vale muito a pena ser ler, falando assim: se Deus é contra nós. A gente sempre gosta de Deus do nosso lado. A gente sempre gosta da força e da onipresença e da onipotência dele junto conosco. Mas e quando Deus se levanta contra nós? E aí Deus fala para Josué: você precisa chamar o povo à santidade. E aí Deus lembra algo a Josué, que você pode ler na sua Bíblia, no capítulo 6 do livro. Deus fala assim: toda a cidade de Jericó é amaldiçoada. Não haverá despojos nessa cidade. Tudo que ficar lá é para ficar em ruínas, não é para levar nada. E aí o Senhor fala: então se santifiquem hoje, e amanhã eu vou mostrar para você aonde está o pecado. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Pecado é sempre quando nós confrontamos a Deus na sua santidade. Nem sempre há uma relação com outra pessoa. Nós podemos pecar somente contra o Senhor. Nós podemos pecar contra nós mesmos. Nós podemos pecar contra o próximo. Mas nesse caso, na história que nós lemos, nós descobrimos uma faceta interessante do pecado. Quer você pecando contra o Senhor, quer você pecando contra você mesmo, quer você pecando contra o próximo, a história toda, ela é envolvida. Às vezes nós nos esquecemos disso. Que nós vivemos num mundo que é mundo de Deus. Que nós vivemos num mundo onde Deus continua tendo o controle e a soberania de tudo. Porém, nesse mundo, há ainda a ação do pecado. E a ação do pecado não é somente quando eu cometo e eu pratico um pecado. O pecado está aqui. E ele só vai ser dissipado daqui quando os céus se rasgarem. E olhando para o texto, eu queria te deixar 4 desafios, 4 pensamentos. Para que quando você sair de férias essa semana, você pense como está a sua relação com o pecado na nossa geração. E o primeiro cuidado, a primeira verdade que eu queria deixar para você nessa noite é: cuidado com aquilo que você olha. Olha o que Acã fala: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Quando eu vi. Existe uma pesquisa que foi realizada em cidades como Santiago, no Chile, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Cidade do México, onde falava que as crianças da geração dos anos 90 gastavam cerca de 2 a 4 horas na frente da televisão. Eu sou dessa geração. E eu lembro que a gente saía correndo da escola para assistir alguns episódios de alguma coisa na televisão, alguns desenhos que nós queremos assistir. Essa pesquisa foi realizada novamente há cerca de 2 anos atrás. E ela aumentou drasticamente. Crianças de 12 até os adolescentes e jovens de 18 anos, hoje gastam cerca de 6 horas por dia na frente de uma tela. Seja um celular, que inclusive talvez eu estou pregando para você agora nessa noite e você está prestando atenção no seu celular e não na pregação. Nós somos uma geração que aprendeu e que gosta de assistir, de olhar as coisas, de vislumbrar tudo aquilo que está acontecendo. Não é à toa que programas como reality shows te chamam a atenção. Você quer saber o que está acontecendo lá fora. Nós somos já a geração que mais assiste coisas. Nós produzimos, surge um podcast. Essa é uma pesquisa feita em São Paulo no último ano, que surge cerca de 30 podcasts por dia, só na cidade de São Paulo. As pessoas assistem muitas coisas. As pessoas têm muito o que falar. E eu não posso ser leviano e dizer que você não pode assistir mais nada. Eu vivi essa geração. Eu vivi essa geração onde os pastores subiam no púlpito e falavam assim: você não pode assistir televisão domingo, porque domingo é dia do Senhor. E você tem que consagrar ao Senhor. E quando eu via isso, eu ficava com muita raiva. E se era dia do Senhor, eu já estava pecando. Porque eu já estava com raiva do meu pastor. Eu não quero tolir você de assistir nada e de você não usar o celular, de você não usar os seus periféricos e dizer que isso é uma coisa do capeta e que você tem que jogar fora. Isso seria uma insanidade, uma loucura.
Mas a pergunta que você tem que fazer ao seu coração nessa noite é: o que você tem assistindo? Aonde os seus olhos têm parado? As grandes empresas já pesquisam os toques que você dá na tela do seu celular. E quando você abre um aplicativo e você fica passando os vídeos, não, esse eu não quero, esse eu não quero, esse não. Daqui a pouco você para 2 segundos num vídeo. Eles entendem que você gostou daquilo ali. E vão passar mais e mais vídeos. Se você vive na geração já do celular, quantas vezes você pegou um celular na mão só para dizer assim: eu só vou mandar uma mensagem de WhatsApp antes de dormir. E quando você viu já era 3 horas da manhã. 4 horas da manhã. Talvez você passou a noite inteira na frente de uma tela. Por isso, quando a gente fala na nossa relação com o pecado, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com aquilo que os nossos olhos estão assistindo. Existe um cara chamado Jó, e Jó faz algo precioso quando fala sobre ver coisas. Ele fala que ele fez um pacto com os olhos dele, para que ele não cobiçasse. Primeira verdade que eu queria deixar, primeiro desafio que eu queria deixar para você nessa noite é esse: tome cuidado com aquilo que você está vendo. Segunda ideia que eu queria deixar para você nessa noite: tome cuidado com aquilo que você cobiça. Quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei. Cara, ele estava sendo sincero. Ele não mentiu. Ele olhou aquela capa e falou: nossa, com certeza não é da Renner essa capa, eu quero ela para mim. Nossa, tudo isso de prata? Eu não tenho isso na minha conta do Nubank. Eu vou levar isso para lá. Ninguém vai saber. É interessante que aqui nesse texto está acontecendo algo que já aconteceu no Éden. Porque o texto lá de Gênesis 3 fala que a mulher, olhando para o fruto e vendo que lhe era agradável aos olhos, o tomou. Toma cuidado com aquilo que você cobiça. Durante muito tempo tenho trabalhado com jovens. E eu recebo vários jovens casais no meu gabinete. E é interessante quando nós vamos falar sobre casamento. A maioria deles fala: eu quero casar, pastor. Mas eu quero primeiro comprar minha casa, o meu carro. Eu quero primeiro terminar a minha faculdade. Pastor, eu quero primeiro fazer uma pós-graduação, depois fazer um mestrado, e quem sabe um doutorado, se sobrar um tempo, um pós-doc. E daí eu estou pronto para casar. Com 40 anos já. E eu lembro, eu olho para trás, esse ano fiz 20 anos de namoro com a minha esposa. 17 anos quase de casamento. E eu olho para trás e lembro do meu salário no dia que eu casei, com 21 anos. E eu falo assim: Deus, o Senhor é muito bom. As pessoas não querem mais construir as coisas juntos. Porque quando você está olhando nas redes sociais, você vê um grande jogador de futebol, como aconteceu esse final de semana, não dará a mínima para a justiça que havia embargado uma das suas obras e fazer a maior festa dentro do seu novo espaço de convivência, que tem até um lago dentro. E você olha para aquilo e fala assim: eu quero também ter um lago dentro da minha casa. Daí você chega em casa e tampa a pia do seu banheiro e fala: esse é meu lago particular agora. Você até mergulha de vez em quando lá. Você olha para as pessoas que estão à sua volta, trocando de carro todos os anos, e você quer trocar também. Você quer trocar de celular. Essa semana eu tive um debate teológico gigantesco com minha esposa. Você viu esse submarino que foi visitar o Titanic? Você viu quanto que custou para cada pessoa ir lá? Alguns milhões. E aí eu e minha esposa estávamos debatendo. Aonde chega o nível da riqueza, aonde você já não tem mais preço. Você quer, você faz. E eu falei para ela: não, podia fazer muita coisa.
podia ajudar um missionário. E ela disse, não, mas você não sabe se eles não eram crentes, e se eles não ajudavam, e mesmo assim sobrou. Mas sempre tem mais para ajudar. Sempre tem alguém mais pobre que você. Sempre tem alguém que precisa mais daquilo que você tem sobrando. A grande questão é que dentro do nosso coração, quando a gente começa a olhar demais as coisas, surge um bichinho que sempre quer mais. Nunca está satisfeito. Acã viveu algo precioso. Israel tinha vivido algo precioso. Eles eram escravos. Estavam vivendo sobre o jugo. Deus os liberta. Leva eles para o deserto. Já não bastava as 10 pragas terem acontecido no Egito, Deus continua sustentando o povo. Quer pão? Vai cair do céu. É que nem eu, quer churrasco? Cai bicho do céu também. Não faltou nada. Eu acho interessante uma ideia. Ele cobiçou uma roupa porque não era da Renner. Eu não estou sendo pago pela Renner não, viu gente? Então vou falar mal deles. Ele queria muito. Era da uma loja de roupas. Dolce & Gabbana, não sei lá, uma loja de roupa. Que não é shopping chão, né? Ele olhou aquela capa e falou, eu quero. Mas quando você lê o texto bíblico que fala do período que eles andaram no deserto, fala que o Senhor não permitiu nem que as suas roupas envelhecessem. Até esse cuidado Deus havia tido com aquele povo. Mas o Deus que estava suprindo tudo na vida deles, não tinha dado uma capa da Dolce & Gabbana para ele. Não tinha dado uma barra de ouro e de prata. Então ele cobiça. Toma cuidado com o que você tem cobiçado. Você pode ter bons desejos. Você pode olhar para as coisas e querer mais. Mas não faça delas um Deus sobre a sua vida. Eu quero encerrar esse ponto te lembrando da história de um homem chamado Ananias e Safira, sua esposa. Quando você descobre a história de Barnabé, Barnabé para mim é o cara no Novo Testamento. Não existiria Paulo se não fosse Barnabé, não existiria João Marcos se não fosse Barnabé. E o texto de Atos fala que Barnabé vendeu todas as coisas que ele tinha e ele deposita aos pés dos apóstolos. Ananias olhou para aquilo e falou, eu quero esse trem. Olha ali. Barnabé conversando com Pedro agora toda hora. Fiquei sabendo há uns dias atrás que ele achou um cara que perseguia aí e ele trouxe aqui para o povo. Barnabé está começando a ganhar. Eu quero isso para a minha vida também. E ele conversa com a sua esposa. E a esposa diz para ele, é mesmo. Você tem cara de presbítero, eu não sei como é que você não é presbítero aqui dessa igreja que está começando, não. Você fala, o povo para. Você cuida das pessoas. Vamos fazer a mesma coisa que Barnabé. Essa parte da história está em 1 Heresias, depois você procura, tá? Não está lá em Atos. Eles vendem um campo. Quando Ananias vem entregar, o Espírito Santo revela a Pedro que ele havia ficado com parte do dinheiro e havia mentido ao apóstolo Pedro. Pedro fala assim, por que você fez isso, Ananias? Não era tudo seu. Por que você veio tentar o Senhor e morreu na hora? E aí o texto fala que a mulher vem felizinha, esposa de presbítero agora. Já chegou mudando um monte de coisas. E aí Pedro olha para ela, você é louca. Estão chegando lá na porta aqueles que foram enterrar o seu marido. E você vai lá morar com ele. Quando você cobiça as coisas, você monta uma história na sua cabeça que tudo dá certo. Você esquece só de uma coisa. Você não foi chamado para ser o Senhor da sua história. Existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que tem cuidado desse povo. E o chamado do Senhor para você é para você descansar nesse Deus. Terceira ideia que eu queria que você guardasse. Tome cuidado com aquilo que você pratica.
Quando eu vi os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro e 600 gramas, eu as cobicei e eu as tomei. O pecado é sempre um plano perfeito. É um projeto sempre idealizado com perfeição na sua mente. Naquilo que você pensa em fazer. Se você teme ao Senhor, eu sei, você sempre arquiteta o pecado. Por quê? Você tem medo que o seu pastor descubra. Você tem medo de estar pecando em algum irmão da igreja. Olhe você pecando e veja, nossa, o que você está fazendo, meu irmão? Então você sempre tem que pensar, como fazer, que horas fazer, aonde fazer para não ser descoberto. E eu não sei se você consegue perceber como isso é sutil e diabólico. Você maquina para errar. Você maquina para fazer as coisas erradas que vão te distanciar do Senhor. Você teme o olhar das pessoas, o julgamento de um pastor, mas você esquece que Deus está com seus olhos em todos os lugares. O salmista fala que antes da palavra sair da boca dele, o Senhor já conhece toda ela. Toda ela. Mas a gente ainda acha que a gente vai vencer uma aposta que começou lá no Éden. Eu vou conseguir pecar sem ser pego. Eu vou conseguir pecar sem que ninguém me descubra. E aí eu queria te dizer uma coisa que talvez seja boa ao seu ouvido nesse momento. Talvez você consiga, meu irmão, viver em pecado a sua vida inteira. E nunca os pastores da Igreja Luz descobrir. Nunca nenhum irmão descobrir. Nunca as pessoas que andam na sua volta saberem o quão podre e desastroso você é quando ninguém está olhando. Mas o Senhor está vendo. E existe um cara que podia servir como exemplo para nós nesse ponto, chamado Davi. A palavra do Senhor fala assim: no ano que os reis costumam sair à guerra, Davi ficou sentado no trono, enquanto o povo estava lutando. Lá, sentado no seu trono, ele olha para o lado e descobre que a janela da vizinha está aberta. Ele olha Betseba, percebe o ciclo, ele olha aquela mulher. Ele cobiça aquela mulher. E ele toma aquela mulher. E quando ele descobre tudo de errado que ele havia feito, ele arquiteta outro pecado. Davi matou muitos homens. Davi entrava nas batalhas e matava muita gente. Matou um cara gigantesco chamado Golias. Mas ele mata o esposo dessa mulher de uma maneira fria. Não sei se você lembra da história. Ele chama um dos seus generais e fala assim: vão para frente da batalha. Mandem o povo atacar. Quando o esposo dela for, vocês deem um passo atrás. E foi isso que aconteceu na batalha. E ele morre. Davi havia pecado muitas vezes. Davi havia matado muitos homens. Aquele pecado, pouca gente sabia. Deus levanta um homem que confronta Davi. Conta uma parábola a Davi. Davi se quebranta diante do Senhor. E aí ele escreve um salmo. E ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos estavam envelhecendo. Eu estava morrendo por dentro. Por isso que eu falei para você. Talvez você vai cobiçar e você vai conseguir pecar. Você vai à prática do pecado e ninguém vai descobrir. Porém, se existe algo que Cristo Jesus faz na sua vida, é que Paulo nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. A partir do momento que você passa a se relacionar com o pecado, você começa a esvair.
a morrer, a não desfrutar da presença do Deus que você tanto queria desfrutar. Por isso que aquele pecado, que só você sabe que você comete, que como eu falei para você que é um pecado de estimação, ele está atrapalhando a sua vida por demais na presença de Deus. Existe uma pesquisa que fala, essa pesquisa americana, tá? Que cerca de 30% dos líderes evangélicos nos Estados Unidos estão envolvidos com pornografia. Nós estamos falando de líderes. Homens que você olha quando estão pregando à frente, você fala assim, cara, eu quero ser que nem esse cara aí. Homens que você, quando observa a vida e a maneira que ele lida com os filhos, você diz, cara, eu quero ter uma família que nem esse cara. E esse pecado tem sido o mais desastroso e o mais destruidor na nossa geração, porque antigamente, para você comprar uma revista pornográfica, você passava vergonha. Você ia na banca, você botava no meio do jornal, estou dando as minhas táticas, tá? Não sei como é que você fazia. As pessoas não podiam ver. Hoje está na palma da sua mão. Você acessa a pornografia a hora que você quiser. No seu celular. E aí quando a sua esposa, o seu esposo pede a senha do seu celular, você fala, não, eu preciso de privacidade. Eu tenho um filho de 10 anos que um dia chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, você não pode entrar no banho aqui, no banheiro quando eu tomo banho, porque eu preciso de privacidade. E ele tem 10 anos. É na sua privacidade que a sua santidade tem que ser revelada. É quando os olhos de ninguém estão olhando, que você demonstra a relação que você tem com o Deus que você diz que é o seu Senhor. Quanto tempo você tem passado servindo a outros deuses, a outros senhores? Os anos passam aqui, chega no final do Antigo Testamento, Deus fala que Israel havia se prostituído com outros deuses, que Israel havia se deitado na cama como amantes com outros deuses. Olha como é duro, e não é eu que estou falando não, fera, é Deus. Toma cuidado com aquilo que você pratica. Só relembrando, recapitulando então para você guardar. Cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você cobiça. Tome cuidado com aquilo que você pratica. Mas eu queria te lembrar mais de uma coisa. Tome cuidado com aquilo que você esconde. Olha o segredo de Acã. As muralhas caíram. Está todo mundo morto. Onde é que está Josué? Meu irmão, era muita gente que estava lá, viu? Não era 100, 200 pessoas, era muita gente. Não, Josué já está lá na frente, uns 10 quilômetros para frente. Olha aquela capa que não é da Renner ali. Olha aquele bando de prata e ouro. Eu vou pegar. Eu vou esconder na minha tenda. Ninguém vai saber. São as minhas economias. É aquilo que eu vou guardar para quando eu for mais velho. Dizem que a aposentadoria aqui no exército de Israel não é muito boa. Então eu preciso pensar no meu futuro. E ele esconde. Primeira vez que eu preguei esse texto, já há alguns anos atrás, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Porque eu fiquei imaginando, imagina se Deus faz isso hoje aqui, nessa noite. E Deus usa o pastor que está pregando e ele começa a olhar para você e revelar o seu pecado. E dizer, ó, você, Mateus, vem aqui. Fulano, vem aqui. Fala para o povo o que você anda fazendo. Lembro que uma vez, quando eu era pastor de adolescentes, tinha dado um BO no acampamento e eu cheguei aqui na cidade e falei assim, você quer que eu fale para os seus pais ou você vai falar? E eu acho que aquilo é torturante para um adolescente. Mas ele falou. Foi o que Deus fez com Acã. E a gente precisa aprender duas verdades nesse momento.
Primeira delas, pecado ele não é feito para ficar escondido. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados. Lembra do texto de Davi? Enquanto eu calei o meu pecado, significa que agora ele estava falando a respeito do pecado dele. Há outro trecho nas Escrituras que fala assim: nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja sarado, curado. Então a primeira verdade que você precisa saber é que você não pode esconder o seu pecado. Você precisa criar o hábito de confessar os seus pecados, de dar nome aos bois. Eu tive um pastor que um dia me ensinou e falou assim: você precisa, quando você orar diante de Deus, você falar os pecados que você está cometendo. Porque quando você vai pedir alguma coisa, você fala: Deus, eu quero casar com uma loira, com uma morena, com uma ruiva. Deus, eu quero entrar na faculdade A, B, C e D. Deus, eu quero aquele emprego, eu quero me mudar para aquela cidade. Deus, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero esse apartamento. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Se existe algo que a nossa geração tem nos ensinado, é que falar das coisas resolve problema nos corações. Olha o tanto de terapias que tem surgido. Olha o tanto que os psicólogos têm ganhado dinheiro. Isso é bom, faz você falar. Mas Deus, o Criador, já tinha te ensinado isso. Você precisa botar para fora. Deus, me perdoa porque eu peguei aquela capa que não era da Renner. Me perdoa porque eu tomei aquele ouro e aquela prata. Deus, me perdoa porque eu não queria confessar. Porque a grande realidade é essa. Acã não queria confessar. Ele foi confrontado. Me perdoa. Guarda essa parte que eu vou falar com você mais para frente. Mas tem uma segunda verdade que eu queria que você guardasse também nesse ponto. Tome cuidado com quem você vai confessar. Para quem você vai abrir o seu coração. Nós viemos de uma cultura católica romana na nossa nação, aonde as pessoas acham que nós, pastores, somos padres. Então as pessoas precisam marcar um momento pastoral para que elas sentem no nosso gabinete e aí elas falem todos os pecados que elas cometeram. A gente manda ela orar 10 vezes, a gente manda ela vir nos cultos e está tudo resolvido. Eu quero te lembrar do versículo da Bíblia que eu acabei de citar. Não fala para você confessar o seu pecado ao seu pastor. Fala para você confessar o seu pecado uns aos outros. Mas toma cuidado a quem você vai confessar. Por isso que na Igreja Luz, nós trabalhamos com algo chamado discipulado missional, Life on Life. Aonde você vai ter discipuladores. Pessoas que vão caminhar com você. Aonde você vai poder abrir todo o jogo da sua vida. Eu brinco com a minha turma de discipulado hoje, que eles estão me fazendo rever discipulado. Que eu vou escrever um livro sobre discipulado quando acabar essa caminhada com eles. E aí um dia alguém me ligou, um pastor, estou vendo sobre discipulado. Queria aprender como é que vocês fazem. Posso um dia assistir um momento com seus discípulos? Não. Porque se ele pisar ali dentro, não é mais a mesma coisa. Os meninos não vão abrir o coração. E é capaz dele sair daqui e perder o tempo dele viajando, achando que não tem nada de diferente. E o grande segredo do Life on Life é a prestação de contas. É quando você chega para alguém e fala assim: eu tenho um pecado. Eu estou com tal dificuldade. E na outra semana o seu grupo fala: como é que você está? Como que eu posso ajudar você? Como que nós podemos vencer isso juntos? E aí faz toda a diferença. Você tem que confessar. Tome cuidado com quem você vai falar sobre o seu pecado. Eu quero fechar esse ponto
te lembrando que a história de Acã poderia ter sido diferente. Lá no Éden foi. Gênesis 3 fala que quando Adão e Eva tinham acabado de pecar, Deus entra no jardim. A relação de Adão e Eva estava diferente agora. A relação deles com Deus também. Eles já estavam brigando. E eles não queriam mais relacionar com Deus. A ponto que Deus, quando chama Adão, Adão fala assim: eu ouvi a tua voz no jardim e eu a temi. A voz de Deus, que antes era o conforto e a segurança, agora trazia temor. Lá no Éden, ocorreu uma promessa. Não foi Adão e Eva que pagaram pelo pecado. Deus mata um animal e dá a eles roupas. O sangue do inocente pagou pelo sangue culpado. E aí Deus faz uma promessa: vai haver um dia que da mulher vai vir um filho. Ele vai pisar a cabeça da serpente e ela vai ferir o calcanhar. Hoje, é diante dessa promessa que você confessa os seus pecados. Você precisa se apresentar na frente de um líder e de alguém que é mais maduro que você. Mas cada um dá aquilo que pode oferecer, aquilo que está dentro de si. O que Josué fez era o que ele poderia fazer. Talvez você leu o texto e falou: pastor, ele morreu apedrejado. Criou um monte que está lá até hoje, como diz o texto. Mas esse líder agora que você confessa o seu pecado, ele que vai tomar as pedras no seu lugar. Esse líder que você vai confessar o seu pecado, não é um pastor, não é um discipulador. Porque se você vier confessar o seu pecado a mim, e eu tiver num dia não especial, é capaz de eu atirar as pedras mesmo em você. Mas esse líder chamado Jesus Cristo, prometido lá em Gênesis 3, é o líder que você pode confessar o pecado, porque um dos seus apóstolos chama ele de justo. E ele fala que agora, por causa do sangue que ele verteu, eu posso entrar na presença dele com a certeza que ele vai se compadecer de mim, porque ele conhece as minhas fraquezas. Por isso que eu olho para a história de Acã, que nos lembra que o final do pecado é a morte. A luta que nós vamos vencer, lutar e batalhar, se nós não tivermos Cristo Jesus, vai ter como final a morte. Ainda bem que a Bíblia não acaba em Josué e nos lembra que nós temos esse líder que se compadece de nós. Nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto a gente canta essa canção, os meninos da banda vão cantar, eu queria que você tivesse uma reflexão muito sincera com o seu coração. Eu lembro que no ano de 2016, eu tive uma crise muito séria na minha vida. Eu comecei a lembrar que Deus conhece o meu coração e que eu consigo ser falso na sua presença. Às vezes estou com vontade de xingar você e eu estou sorrindo para você. Mas diante de Deus, não. E eu falei: Deus, eu quero mudar isso na minha vida. E aí todas as vezes que eu peco, eu paro: Deus, eu pequei assim. Alguns meses atrás, lembra que eu falei de púlpito para vocês? Hoje eu estava vindo para a igreja, um cara me fechou no trânsito e eu xinguei ele. E não foi de abençoado do Senhor. A mesma boca que 30 minutos depois ia estar aqui pregando para você. Aí acaba o sermão e falo: Deus, o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu sou miserável pecador. Eu preciso ser preenchido pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso aprender que no Senhor eu posso vencer a luta contra o pecado. Que o Senhor nos chama para a santidade, porque o Senhor é santo. E sabe o que é melhor de tudo? Deus sempre
nos perdoa. Porque nenhuma condenação há para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Por isso eu queria te dar essa oportunidade. Você não precisa vir aqui à frente. Você não precisa erguer a mão. Você precisa conversar com Deus. E falar: Deus, eu estou pecando aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Quando eu cometo essa e essa ação, eu não estou manifestando Cristo. E eu quero entregar isso ao Senhor, para que eu não peque mais. E quando eu prego sermões como esse, é porque eu acredito que nós vamos viver um avivamento do Senhor. Uma manifestação onde os filhos de Deus vão viver em santidade e vão dizer: há esperança. Por isso tome uma postura muito séria com o pecado, contra o pecado. Vamos cantar?